Trindade, como vimos durante a tarde, a Trindade ela é indivisa, e se temos o atributo a Deus de onipresença, de onisciência, onipotência, atributo esse à Santíssima Trindade toda, una, claro, universal é porque está em todas as partes do mundo, né? Deus está presente em todas as partes. E o católico, onde está de fato a Igreja Católica, está essa universalidade da própria Igreja e a universalidade do próprio Deus, que é onipresente, está presente em todos os lugares. E por isso dizemos que esta Igreja está presente no mundo, e para o mundo ela é, na verdade, o sacramento da salvação. Porque o seu fundador é aquele que veio para nos trazer a salvação, o nosso Redentor, né? Nós vimos que foi de Jesus crucificado, Jesus na cruz, que jorra sangue e água, dali surge, dali brota a Igreja. A Igreja surge desse momento, desse instante. Então era diferente porque é a Trindade que a constrói, é a Trindade que a edifica na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela tem uma edificação não de uma ideologia, não de um pensamento simplesmente puramente humano de qualquer pessoa, mas ela nasce no seio da Trindade. Eu diria que o tripé da nossa fé é a Sagrada Tradição, a Escritura e o Magistério. O cristão católico que deve vivenciar de fato o sentido da sua catolicidade deve buscar nessas três fontes esse fundamento para a sua fé. Buscar sempre. A Igreja lança documentos, a Igreja lança decretos, a Igreja lança uma série de informações que trazem para os fiéis, eu diria que algo que possa sustentá-lo na fé. Ele precisa buscar isso constantemente. Não simplesmente viver a sua fé aleatoriamente ou viver apenas a sua fé participando da Igreja em pastorais, mas não buscando esse estudo profundo sobre o que é a Igreja, sobre o que é a Eclésia. Então, para que ele possa, de fato, desempenhar uma boa função na pastoral e na própria Igreja, é necessário buscar informações. A Igreja sempre, continuamente, dá aos fiéis as diversas informações possíveis sobre a sua própria edificação, sobre a sua constituição, sobre a sua forma de ser Igreja. A Igreja, ela tem, na verdade, o seu supremo pastor, que é o Romano Pontífice, o Papa. Então, todos os bispos são ligados ao Papa. Presbíteros, diáconos, e aí vamos entrar na hierarquia da Igreja. Essa ligação e a sucessão apostólica que nós temos desde Pedro dá essa autoridade e autenticidade à Igreja. E os fiéis devem estar em comunhão com o seu chefe, assim como os bispos com o Romano Pontífice, o Papa. Pela necessidade de igrejas particulares, a diocese é uma igreja particular. Então a população ela cresce e ultimamente cresce de forma estupenda, né? Cresce todas as dimensões. E a Arquidiocese de Salvador já estava sendo tomada por essa população que cresce constantemente. Então, divinamente e sabiamente, a Igreja toma a atitude de erigir uma diocese para que possa atender às exigências das próprias pessoas. Exigências essas de fé das pessoas, daqueles que são Igreja, de que vivem a Igreja. A Virgem Maria tem uma relação íntima com a Igreja, né? Ela é, por excelência, a Igreja, a esposa de Cristo. E já vive em Maria essa Igreja, na verdade, a prefiguração do que será a Igreja consumada. Então, Maria, enquanto já precede todos nós, que é os santos, na eternidade,
ela nos ensina a sermos também, assim como a igreja é também em essência mariana, né? Porque o seu fundador surge justamente do seu ventre. E chega para nós a igreja que tem Maria como a discípula fiel ao Senhor e à própria igreja, né? Essa mulher que deu a sua vida totalmente ao projeto de Deus, aceitou o projeto de Deus, e por aceitar esse projeto de Deus, onde está inclusa a igreja, ela faz parte intrinsecamente a essa mesma igreja. Acima de tudo, nós católicos precisamos respeitar as demais religiões, as demais profissões e credos. O diálogo hoje do amor, a linguagem do amor, é a única linguagem que pode consertar muitas coisas no mundo, que pode reparar muitos erros. Enquanto perdermos tempos em querer responder a tais questões ou questionamentos que os protestantes nos fazem, é necessário primeiramente sentar, ouvi-los, mas fazer com que eles também possam ouvir a nossa doutrina. E a partir desse momento, dessa comunhão entre um católico e um protestante, que vamos claramente trazer para nós os frutos, aqueles frutos de fato que devem ficar para a nossa vida. É difícil falar para um protestante algo sobre Nossa Senhora, sobre a Virgem Maria. É difícil eles entenderem isso, mas com certeza o respeito, justamente porque eles não entendem, deve estar acima de tudo. Ao mesmo tempo, não podemos deixar de dizer o que a nossa fé diz, dizer a verdade, mas com sabedoria, com amor, para que possamos ganhar, quem sabe, um futuro membro da nossa igreja. Salvação das almas. Assim como Deus quer que todos os homens sejam salvos, a igreja, não obstante, deseja a salvação de todos. Algo diferente. Diferente de outros encontros, de outras palestras, de outros momentos como este. Como falei para vocês ainda no nosso espaço, não foi uma emoção. Porque emoção você sente naquele momento, de repente você passa e esquece. Mas um sentimento que brotou no coração e que fica. Achei e senti uma alegria muito, mas muito intensa de vocês. A jovialidade que vocês passaram, não só pelos rostos jovens, tantas pessoas bem mais adultas, mas que mostravam uma alegria de estar ali. Uma alegria de estar servindo ao Senhor, de estar nesse encontro com os seus irmãos. Isso para mim deixou uma experiência diferente e marcante.